Programa Diálogo com Edibo Bernardes. Apoio Valorap, auditoria, contabilidade, consultoria tributária e financeira. A CIRP, valorize o perto, valorize o próximo. Musicake, venha reconhecer Unidade Itatiaia. Olá, o diálogo dessa semana é comigo e com o professor de macroeconomia da Facamp, Saulo Abuchedi. Doutor, muito obrigado por nos receber e discutir com a gente um pouco deste projeto que vocês fizeram aí em Campinas. Eu que agradeço o convite de vocês, é sempre um prazer falar para Ribeirão, para os conterrâneos aí de Ribeirão Preto. Tá, o professor Saulo é também coordenador do Núcleo de Estudos de Conjuntura da Unicamp e ele fez o trabalho, um estudo de incertezas em relação à pandemia, especificamente no auxílio emergencial, no impacto dele, professor. E que as pessoas, é importante ter um dado, mais de 60 milhões de brasileiros, quase 1/3 da população recebeu o auxílio emergencial. Sim, exatamente. O auxílio emergencial, ele reflete um cenário, número de brasileiros que não tem nenhuma renda, né? Então, se a gente considerar aí alguns erros, né, no programa de auxílio, você tem algumas irregularidades, mas a gente pode estimar aí mais de 60 milhões de pessoas que receberam auxílio. Então, mais de 60 milhões de pessoas não tinham nenhum tipo de renda na pandemia, né? Seja por conta do desemprego, da perda do emprego causada pela crise econômica proveniente da pandemia, né? Seja por um motivo anterior à pandemia, que não encontravam trabalho, né, no pré-pandemia e não tinham nenhum tipo de renda. Então, o auxílio emergencial, de alguma forma, ele conseguiu mapear isso, né, esse volume de brasileiros que estavam ali sem nenhum tipo de renda, constavam nas estatísticas do IBGE, né, como desocupados ou, né, como desalentados, ou inclusive como pessoas que já estavam fora do mercado de trabalho, ou seja, não procuravam empregos já há algum tempo. Então, o auxílio, ele mostrou isso, e é um cenário alarmante, né? E ele foi, antes de eu falar do final dele, enquanto Sim. o governo já anuncia sucessor do Bolsa Família, Renda Mínima, Renda Brasil, sei lá o que vai ser o nome, é importante dizer que esse auxílio emergencial acabou sendo maior que o Bolsa Família, quase que na sua totalidade, né? Sim, o programa emergencial, ele tem essa característica, ele é um programa que ele tem ele provocou uma injeção, né, de renda de mais de 200 bilhões de reais. Se a gente for considerar todo o pacote fiscal, né, do governo, o pacote emergencial, o programa de auxílio emergencial, ele corresponde a mais de 50%, são 60 e poucos por cento do total do pacote fiscal do governo. Então, é um programa vultuoso, em comparação ao programa Bolsa Família, que é um programa de transferência de renda caracterizado por ser um programa de baixo custo, né? Mas é bom lembrar, né, que o programa de auxílio emergencial, o próprio nome diz, ele é um programa de curto prazo, né? Ele teve a duração ali de 5 parcelas do auxílio. Agora nós teremos um auxílio menor de R$300, né? E esse auxílio, ao que tudo indica, ele termina ao final do ano. Então, ele é um programa de curto prazo, mas ele é um programa vultuoso, né? Vultuoso em termos quantitativos, né? Então, o impacto dele é um impacto maior que o impacto do Bolsa Família, mas é um impacto de curto prazo. É um impacto de curto prazo. Ele
Vai ser um impacto, vai durar ao longo da pandemia. Pode ser que, né, esse impacto dos 600 e agora dos 300 reais tenha um efeito ali no começo de 2021, né, mas ainda assim é um impacto de curto prazo. Tá? Mas o próprio levantamento dos senhores diz e mostra que esse auxílio emergencial faz com que o PIB, o significado dele no PIB de 2020, no meio de tudo que está acontecendo, signifique um aumento de 2,5% em relação a 2019. Sim, é um programa de curto prazo, é duração, né? Não é um programa perene, mas o impacto ele é impressionante, né? Ele impressiona. Então, a gente pode dizer, e a gente mostra isso nas nossas pesquisas, lá na FACAMP, nos relatórios, que o programa de auxílio emergencial, ele, de alguma forma, ele acelerou a retomada da economia brasileira ali a partir de maio, né? Então, a partir de maio, junho, e agora no terceiro trimestre, né, julho, agosto, setembro, houve uma aceleração da retomada, e essa aceleração ela é explicada pelo auxílio emergencial. E os efeitos do auxílio emergencial vão ser sentidos também, em menor grau, no quarto trimestre. Tá? Então, o que vai acontecer? O impacto do auxílio emergencial ele vai compensar os impactos negativos, né, de outras variáveis sobre o PIB de 2020. Tá? Então, bom, a queda do investimento, a queda do consumo das famílias, o aumento do PIB, tudo isso impacta negativamente o PIB em 2020, vai impactar. Mas, ao mesmo tempo, o auxílio emergencial vai contrabalancear esses efeitos negativos. Então, qual que vai ser o resultado final? O resultado final será de queda, né? Teremos uma queda do PIB em relação a 2019. Mas essa queda vai ser menor do que o previsto lá no começo da pandemia, em março, por conta dos efeitos, principalmente, né, por conta dos efeitos do auxílio emergencial. O tema do estudo, que é o estudo das incertezas, né, leva, então, a nós vermos, ou pelo menos até hoje, até que se não tiver novidade nenhuma, né, o final, que seria em dezembro, vocês denominaram que é um final sem perspectivas, ok? Sim, na verdade é o seguinte, o auxílio emergencial ele é um ponto positivo, né? Só que ao mesmo tempo, isso é um pouco contraditório, ele traz preocupações, tá? Por quê? Porque ao mesmo tempo que, por um lado, que a gente discutiu até agora, o auxílio emergencial positivos para a economia, porque a gente mostrou lá no relatório, ele adiciona, ele promove um ganho de renda, né, para o trabalhador, para as pessoas. Então, isso vai gerar um impacto sobre o consumo das famílias, sobre o gasto, e com isso vai fazer a economia girar, vai ter um impacto sobre a atividade econômica. Tá? Só que, né, como o auxílio emergencial, ele não é perene, ele tem um final, né, o papel do economista é se perguntar, bom, o que vai acontecer daqui para frente, depois com o auxílio emergencial, qual que vai ser a perspectiva? O brasileiro, mais de 60 milhões de brasileiros não vão ter, né, ali os seus 600, seus 300 reais. Qual que vai ser o impacto sobre o consumo? Quais serão as outras forças que vão puxar a economia brasileira? Né? Será que o investimento vai ter se recuperado? Aí qual que é a perspectiva que a gente coloca nesse momento, né? Sempre bom lembrar, nesse momento do relatório que a gente emitiu em setembro, as perspectivas não são tão otimistas. Por quê? Porque, para além do auxílio emergencial, a gente ainda não vê, né, nenhuma força, né, capaz de puxar o PIB, né, puxar a atividade econômica. Tá? O investimento, né, que é fundamental para o crescimento econômico, ele ainda se encontra em patamares muito abaixo, né, dos níveis pré-pandemia, né?
Enfim, outros fatores, o próprio setor de serviços, que é um setor que é muito empregador, né, ele encontra ainda muito abaixo do período pré-pandemia. Né? Então, essas forças, possíveis forças alternativas que puxariam a economia brasileira depois do auxílio emergencial, elas ainda estão incertas, elas ainda são incertas. Tá? O que são as medidas, o que Enfim, são as medidas anticíclicas? as medidas anticíclicas são políticas importantes que um governo, geralmente os governos adotam em momentos de crise, né? Ou inclusive em momentos de bonança. Qual que é a lógica das medidas anticíclicas? Né? O governo ele sempre deve agir, né? O governo sempre deve adotar, né, uma política, né, que compense de alguma forma, que contrabalance de alguma forma o ciclo econômico. Então, por exemplo, né, se a economia está em crise, né, o que significa quando uma economia está em crise? Ninguém quer gastar. O consumidor está mais receoso, o empresário está mais receoso em gastar, em investir. Né? Qual que deve ser a posição, né, dos formuladores de política econômica? Eles devem gastar. Né? Eles devem gastar justamente para estimular os outros atores da economia a gastarem. Né? Então, essa é uma medida anticíclica no momento de crise. Quando ninguém quer gastar, o Estado, né, o governo, né, ele deve ser um ator responsável por puxar o gasto, né, por meio do gasto público. Né? Nos períodos apenas só para colocar, nós não podemos lembrar do Plano Marshall, naturalmente, né, no final da década de Sim. 20, nos Estados Unidos, mas o ministro Paulo Guedes, talvez as pessoas não se lembrem, o ministro Paulo Guedes falou lá atrás, usando o nome Plano Marshall, e destinando 30 bilhões de reais para o que seria o nosso Plano Marshall, só que 30 bilhões de reais não faz cosquinha nem na esquina para você incentivar os setores e recomeçar uma economia. Exatamente. Né? Então, as políticas anticíclicas elas têm esse objetivo. Né? Então, é o Estado gastando quando ninguém, né, quer gastar, né? Seja por receio, por medo, né? Pelo pessimismo diante da crise. Né? É bom lembrar, antes de eu comentar esse ponto do Guedes, muito bem lembrado, que as políticas anticíclicas elas valem tanto nos momentos de crise quanto nos momentos de bonança. Então, nos momentos onde todos estão mais propensos ao gasto, propensos ao investimento, como que o Estado deve se comportar? O Estado também deve se comportar, né, diminuindo o seu ritmo, né, o volume de gastos. Então, o Estado ele sempre tem que agir, ir contra, né, o ciclo econômico, as fases do ciclo econômico. Tá? Pois bem, né, numa crise, então, portanto, o Estado deve gastar. Agora, como que ele deve gastar? E aí esse é um ponto muito importante. Né? O Estado tem que gastar um determinado volume que seja compatível, né, com uma determinada economia. Então, 30 bilhões, considerando a economia brasileira, considerando a necessidade de investimento da economia brasileira, principalmente em infraestrutura, é muito pouco. E outra coisa, a medida anticíclica, Edmo, ela tem que ser uma medida de longo prazo. É isso que a gente coloca no nosso relatório. Né? Então, qual que é o ponto mais importante que uma medida anticíclica como o auxílio emergencial? O auxílio emergencial ele é uma medida anticíclica. Né? O Estado ele está gastando no momento, está transferindo renda, no momento onde ninguém ou poucas pessoas querem gastar. Mas o mais importante que isso é uma medida de longo prazo, é o Estado gastando, tá, para além de 5, 6 meses. Né? Sendo, principalmente para o empresariado, né,
enfim, há uma perspectiva de crescimento do investimento na economia brasileira, por exemplo. Tá? Deixa eu chamar o nosso intervalo, daqui a pouquinho estamos de volta, até já. Hoje eu quero aquela brusqueta de pepperoni. Eu não vejo a hora de provar o confit de pato. Ou será que peço o risoto de carne seca, hein? E eu mereço o brownie de sobremesa. Eu vou pedir a torta de chocolate com gelé de damasco. Nossa, a gente nem chegou e já tá pensando na sobremesa. O mousse cake da Itatiaia agora é My Mousse Cake. O mousse cake que você sempre amou, com tudo que você sempre pediu. 1924. O desafio está no ar. Rádio Clube. Liderança total. São Paulo agora é líder no IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. O ensino fundamental teve o melhor resultado do Brasil e o ensino médio registrou o maior crescimento da sua história. As aulas online continuam. As aulas presenciais no ensino médio já começaram e no ensino fundamental estão previstas para o dia 3 de novembro. Educação com segurança e responsabilidade. Governo de São Paulo. Este ano, o Brasil foi colocado à prova. A proliferação de um vírus desconhecido tirou a vida de milhares de brasileiros. Os sorrisos foram trocados pelo medo escondido dentro de máscaras e os abraços impedidos pelo distanciamento social. Para a economia, a Covid-19 foi igualmente mortal. Desistimos? Não. As dificuldades nos tornaram mais fortes, aprendemos com elas. Apontaram caminhos. Trocamos a apatia pela ação. Superamos obstáculos com trabalho. Enfrentamos o medo com coragem. Somos resilientes. Somos a CIRP. Voltamos a apresentar Diálogo, Apoio, Valorap, a CIRP, Mousse Cake. Estamos de volta com o segundo bloco com o professor Saulo Abuchedi, professor de macroeconomia da Facamp, que traz esse estudo inédito de estudo de incertezas da pandemia, especificamente do auxílio emergencial. E, professor, aí no fim, sempre acaba virando um pouco de política, né? O presidente da República, que não tinha inserção no Nordeste, Norte e Nordeste, é um reduto do PT e muitos acreditam isso ao Bolsa Família, com o auxílio emergencial melhor que o Bolsa Família, acabou já fazendo visitas para o Nordeste. Por quê? Porque o Norte e o Nordeste a população do Norte e Nordeste foram as mais beneficiadas com o auxílio emergencial. Sim, obviamente que o auxílio emergencial ele tem um político considerável, né, se a gente levar em questão o valor das parcelas, enfim, é um programa de renda, e se a gente considerar, inclusive, né, esse é um ponto importante, que no Nordeste, né, o impacto do auxílio emergencial, como a gente coloca no relatório, ele é maior, né? Então, há mais pessoas em domicílio no Nordeste que precisam, que estão aptas a receber o auxílio emergencial. Então, o auxílio emergencial no Nordeste, no Norte e Nordeste principalmente, tem um maior impacto na renda domiciliar e, com isso, teve um maior impacto no consumo das famílias, né? Obviamente que isso tem consequências, consequências políticas, né? Então, isso não tem como negar. E aí, qual que é o ponto? O próprio presidente ele percebeu, né, os efeitos positivos dessa medida anticíclica na economia, né? Ele simplesmente constatou isso.
né? E aí, o fim do auxílio emergencial ele acaba trazendo um dilema para o próprio presidente e para a equipe econômica, né? Eu acho que já estão tentando até arrumar uma outra fórmula, alguma maneira de se Exato. tentar com algum tipo de permanência, porque foi extremamente significativo. Apesar de que, por exemplo, as pequenas e médias empresas não tiveram ou não chegaram até elas nenhum tipo de financiamento ou com juros altos ou dificuldade de se conseguir, enfim, elas teriam respondido melhor se também tivesse entre aspas, o auxílio emergencial para as pequenas e médias empresas. Esse é o grande problema, porque é o seguinte, obviamente que se a gente considerar varejo, principalmente, os serviços eles têm um impacto aí da flexibilização da quarentena, então a retomada do setor de serviços ela é um pouco mais demorada, vai ser um pouco mais demorada em relação ao varejo, né? Se a gente considerar o varejo mais colado à renda, né, ou seja, o varejo ligado aos supermercados, enfim, aos eletroeletrônicos, eletrodomésticos, esse varejo ele consegue, a gente coloca isso também lá no relatório do nosso núcleo na Facamp, a gente mostra que esses setores do varejo conseguem se recuperar mais rapidamente. Então, os setores no varejo eles foram beneficiados, de certa forma, indiretamente pelo auxílio emergencial. Só que qual que é o problema? E aí isso atinge o varejo e os serviços, né, provavelmente atingiu aí o pessoal de o crédito ao capital de giro, aos setores do varejo e serviços, eles chegaram, mas chegaram de maneira muito demorada. Chegaram de maneira muito demorada. Uma pesquisa do IBGE mostrou isso, né? Uma pesquisa recente do IBGE mostrou que só agora o crédito começou a chegar nas empresas, no varejo, no comércio e no setor de serviços. Tá? Qual que é a consequência dessa demora? Isso acabou provocando uma quebra de boa parte aí, do varejo e de serviços, e essa quebra ela foi mais ou menos intensa dependendo de cada setor. Então, o que acontece? Essas medidas anticíclicas elas foram assimétricas, né? Então, elas foram rápidas para alguns setores, elas foram rápidas em relação ao programa de transferência de renda, mas elas foram mais demoradas para outras camadas, né? Principalmente aí para os pequenos e médios empresários. E aí esse que é o problema, esse que são um dos entraves ali na nossa perspectiva para a economia daqui para frente, né? Porque, bom, o que vai acontecer depois do auxílio? É isso que a gente vai se perguntando sempre. Você demorou para dar crédito às pequenas e médias empresas. Essas pequenas e médias empresas no setor de comércio e serviços são as grandes empregadoras. Então, ao mesmo tempo que a gente tem um auxílio emergencial contribuindo na retomada, nós temos pequenas e médias empresas quebrando pela demora no crédito, né? E com isso nós temos uma consequência sobre o mercado de trabalho. Nós estamos chegando a taxas de desemprego muito elevadas, né? Enfim, taxas recordes aí no Brasil. Nós temos claramente aí um dilema. Eu posso ilustrar na própria pesquisa, eu vou até me furtar dar uma lida aqui, foram 4,8 milhões de demissões em empresas com até 5 funcionários, ou seja, pequenas mesmo, né? 2,5 milhões em empresas de 6 a 10 funcionários e 1,8 milhões em empresas acima de 50 funcionários. Ou seja, descaradamente, empresas até 10 funcionários, demitiu 80%, 70% dos desempregos que foram gerados pela pandemia. Então, isso mostra que o governo ele vai ter que lidar com as pequenas e médias empresas de alguma forma, em algum tipo de medida
de auxílio financeiro, né? Medidas de garantias creditícias, algum tipo de medida creditícia, né? Que garanta a recuperação dessas empresas, né, do varejo e do setor de serviços no final de 2020 e em 2021. Né? Isso é fundamental pensando no mercado de trabalho. Então, não adianta o governo, né, ele salvar só os grandes. Né? O governo ele tem que salvar os pequenos e médios, porque são os pequenos e médios os setores mais empregadores. Né? Nós estamos caminhando. Se o governo... Nós estamos caminhando para o final do programa. Eu só queria fazer uma pergunta, 2 perguntas bem rápidas para o senhor. Como esse se virou geral que aconteceu na população brasileira, quer dizer, o cara perdeu o emprego, mas ele se virou, foi fazer isso, foi fazer aquilo, etc. e tal. Há uma tendência de não voltarmos a ter esses números de carteiras assinadas em função da pessoa ter descoberto uma outra situação, um outro posto de trabalho. Rapidamente, professor. Sim, na verdade, essa é uma das possíveis consequências negativas da crise. A retomada da crise pode aprofundar algumas fragilidades estruturais da nossa economia, dentre elas o aumento da informalidade. A gente já tinha uma informalidade crescente no período pré-pandemia, e aí nessa retomada da pandemia, a informalidade ela pode ser a marca dessa retomada, ou seja, a informalidade pode aumentar mais em relação ao período pré-pandemia. E isso pode ser intensificado justamente por essa recuperação complicada no setor de varejo e no setor de serviços. Professor, quero agradecer a sua gentileza. Vou recorrer, abusar do senhor quando precisar para outros números, outras informações. E é uma honra tê-lo aqui, e especialmente toda a nossa região de Ribeirão Preto, da qual o senhor também faz parte. Sim, é um prazer sempre falar para Ribeirão Preto. Um abraço. Até semana que vem, pessoal. Programa Diálogo com Edibo Bernardes. Apoio Valorap, auditoria, contabilidade, consultoria tributária e financeira. A CIRP, valorize o perto, valorize o próximo. Musicake, venha reconhecer Unidade Itatiaia.